Bom dia, bom dia a todos. Vamos conversando um pouquinho aqui para que a gente possa iniciar nossa live de hoje. Seja bem-vindo, Thaís, não é isso? Seja bem-vindo, Thaís, à nossa live de hoje pela Casa do Samaritano. Risolane, seja bem-vinda, Risolane. Vamos entrando para mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos em energia, para conversar um pouco sobre esse tema maravilhoso que é o tema que nós temos hoje, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Vamos entrando, em alguns 2 minutinhos a gente vai iniciar o Wolf Boxer Fit. Geisa, seja bem-vindo, Geisa ou Geisa. Vamos entrando para que a gente possa dar início ao nosso evangelho. Sabrina, seja bem-vindo, Ana, sejam bem-vindos todos. Daniela, seja bem-vindo, Daniela, bom dia. Bom dia a todos. Ana, seja bem-vindo, Ana, bom dia, Ana. Vamos já iniciando o nosso evangelho de hoje. Esse tema realmente é um tema que suscita tantas debates, tantas conversas, tantas informações, que é um desafio muitas vezes, porque a vontade que a gente tem é de falar bem mais, é de ter a oportunidade de escutar cada um de vocês sobre esse tema assim tão fantástico, tão maravilhoso. Seja bem-vindo, Diego, Daniela. Bem, vamos dar início à nossa live de hoje. O tema é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que não conhecem, se tivermos quem não tem esse contato mais direto, é uma das obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, e esses encontros que nós temos pela manhã, a gente está separando esses temas do Evangelho e conversando um pouco sobre cada um deles, alguns trechos, que é uma interpretação de alguma forma das palavras que estão na Bíblia, sob a ótica e a visão espíritas. Então vamos dar início à nossa live de hoje. Quero dizer que é uma satisfação muito grande mais uma vez estar conversando com vocês. No rodízio ficou um pouco mais de tempo para a gente se reencontrar, para me reencontrar com vocês, mas sempre é um prazer muito grande ter a oportunidade de conversarmos através da Casa do Samaritano, né? Somos trabalhadores da Casa do Samaritano. Então, meu reino não é deste mundo. É uma informação muito forte, muito profunda, quando Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. Bom dia, Alex. Então, é uma informação muito forte, muito profunda, dizer que o reino dele não é deste mundo, quando grande parte dos espíritos aqui encarnados, em alguns momentos, demonstram um apego muito forte a essa matéria, a esse momento que estamos vivendo, a Terra, a essa encarnação. E Mauro, sim, mas nós estamos aqui vivendo uma experiência nessa vida, precisamos valorizar essa experiência. Perfeito. A gente precisa valorizar essa experiência, mas nós não temos nem precisamos considerar essa experiência como fazendo parte de nossa verdadeira essência, né? Na condição de espíritos imortais, de energias individualizadas, eternas. Então é essa a concepção. Nós viemos nessa condição com partículas divindas, advindas da energia crística. E por isso precisamos
viver essa experiência o mais próximo que nós pudermos da nossa essência, da nossa condição de partículas divinas, vivendo essa experiência aqui como espíritos encarnados, tendo ainda necessidade de estarmos nessa matéria, uma necessidade de evolução realmente fantástica. Seja bem-vindo, Marcelo, Aline, Anne, Glória, Tamires, João. Então, nós precisamos dessa matéria, indiscutivelmente, mas precisamos relativizar muito em relação a isso. Então, lendo um pouco do trecho do nosso evangelho de hoje, no item 5 do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta expansão num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais que a porta do nada, mas a da libertação que se abre ao exilado, a entrada de uma morada de felicidade, a entrada e de paz. Sabendo que está em um lugar, de paz temporário e não definitivo, ele recebe essas inquietações da vida com mais indiferença. Isso resulta uma calma no espírito. Assim, o que é que a gente vê muito nos próprios espíritas ou simpatizantes? Quando acontece alguma coisa que a gente percebe que não conseguiu agir da forma que gostaria de agir com alguém, ou em relação à vida, um desespero que bate a porta, um medo, a gente muitas vezes busca aquela justificativa. Pô, mas nós somos humanos, né? Quem em algum momento não falou assim? Mas nós somos humanos, não é isso? Todos nós usamos de uma forma geral. De certa maneira, eu entendo o que se quer dizer com nós somos humanos, né? Só que, na verdade, eu gosto de, eu diria, relativizar para mais, né? Porque muitas vezes o nós somos humanos, ele é utilizado para a gente, de alguma maneira, justificar aquela condição. E esse tipo de justificativa, ele faz muitas vezes que nós continuemos repetindo os mesmos padrões. Eu não estou generalizando aqui com todos, eu estou dizendo algo de uma forma que acontece com frequência. Nem todos têm ou falam isso. Eu gosto de falar, nós somos espíritos, somos seres de luz, vivendo mais uma experiência na Terra. Por quê? Porque nossa energia ainda não nos permite ir para orbes mais evoluídos, né? Que estariam de acordo com a nossa energia. Nós estamos precisando dessa encarnação para isso. Mas, na verdade, vamos, se possível, ressignificar, ao invés de, nós somos humanos, por isso não. Nós somos espíritos, seres de luz, buscando mais uma experiência reencarnatória e ainda imperfeitos. Por isso que nós falhamos, comparando ou tendo em mente as lições ou as leis universais, né, que são colocadas por Deus. Então, é assim, isso faz com que nós nos sintamos mais controladores do nosso destino, que nós nos sintamos mais atuantes e realmente percebendo que é mais uma experiência na Terra. E em relação, ele fala um pouco aqui sobre essa parte que a morte não tem nada de apavorante.
O que a gente vê ou está vivendo muito nesse período de Covid, né? A gente está vivendo um medo desenfreado, um medo muito grande, um medo muito intenso. E esse medo se justifica pela nossa imperfeição, porque nós estamos vivendo essa experiência. Nós, quando dormimos, muitas vezes vamos a lugares que tem compatibilidade com a nossa energia, mas quando voltamos para o corpo, muitas vezes não lembramos, não estamos nessa sintonia com o Pai. Então, essa falta de sintonia ou a nossa falta de perfeição como espíritos que estamos buscando evoluir, faz com que nós muitas vezes fiquemos com um medo que nos controla, que controla nossas vidas, e isso faz com que nós percamos a capacidade de se conectar, de nos sentirmos essa energia maior do que essa experiência que nós estamos vivendo terrenas. Se nós olhássemos, pudéssemos olhar na condição de espíritos, toda essa terra do céu, agora como encarnados, as pessoas que têm facilidade de desdobrar muitas vezes conseguem isso, nós perceber que nós somos muito mais do que essa experiência aqui. Mas ao mesmo tempo somos muito pouco ainda diante da evolução que nos cabe, né? Ao mesmo tempo que somos seres de luz, nós somos ainda muito pequeninos, porque precisamos trabalhar a nossa evolução para realmente nos tornarmos essa energia crística que nos foi dado esse belo exemplo. Então, assim, há que vivermos essa vida com intensidade, mas não da forma que muitas pessoas vivem. O que é que acontece? Nós temos aqui, quanto mais a gente consiga ter uma espiritualização aqui na Terra, melhor nós vamos conduzir a nossa vida. O que é espiritualizar-se na Terra? Será se é ir todas as semanas para um centro espírita? Será que é estarmos assistindo vários vídeos, tudo isso, todos os dias, ou estarmos falando sobre isso? Eu diria que é muito mais do que isso. É buscarmos entender que esse universo, todos os seres que fazem parte desse universo, estão em evolução assim como nós. Então há necessidade de termos o respeito para com todos esses seres que estão a caminho da condição de espíritos, de hominais, de seres que possam ter a consciência que nós já temos. Então, os minerais, as plantas, os bichos, as bactérias, o vírus, seja ele qual for, todos eles querem crescer. E muitos deles, quando há um entendimento, eles conseguem estar convivendo conosco sem que nós adoeçamos. Olha como é interessante. Todos nós temos muito mais, por exemplo, bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo inteiro. E muitas delas, ou a maioria delas, nós convivemos em harmonia. Essas bactérias, esses seres, as plantas que nós nos alimentamos, elas precisam dos minerais para poderem crescerem, elas precisam da energia do sol. E aí elas se alimentam e nós nos alimentamos de algumas desses elementos, desses seres. Alguns não têm o grau ainda de consciência, mas estão a caminho da evolução assim como nós. Então, a necessidade da espiritualização aqui na Terra. Que a espiritualização é isso, é valorizar e respeitar esses seres que estão aqui conosco. A nossa tendência com o tempo, irmos trabalhando dentro de nós e deixarmos, por exemplo, de se alimentar dos nossos irmãos. É uma questão muito polêmica, porque muitos espíritos ainda, inclusive eu ainda, muito menos, ou já deixando, de certa forma, ainda me alimento, por exemplo. É uma busca evolutiva, o mais importante é a gente estar em busca, a gente não ficar
na condição de nos cobrando demais e nem paralisados ali aguardando alguma coisa, justificando, porque nós somos humanos, ainda precisamos. Nós podemos dar passos muito maiores do que a gente imagina nesse momento de evolução do planeta, de transição planetária. Às vezes a gente acredita que a necessidade de todos os seres, os espíritos, tem necessidade de dezenas, centenas de encarnações para podermos dar um salto mais profundo na nossa evolução. E dizemos que não, nem todos. Tem alguns seres que estiveram por aqui, já vieram alguma condição mais evoluída, mas tem seres que têm dado um salto realmente fantástico, maravilhoso nessa encarnação e trabalhado muitas das suas imperfeições, resgatando muitos débitos. E aí esse momento que a Terra está passando é justamente isso, essas dores que estão acontecendo. Nós temos que aproveitar essas dores para mudar alguma coisa nas nossas vidas. Se o Covid e outras situações estão passando por nossa vida e nós não estamos modificando a nossa forma, a nossa maneira de ver o mundo e trazendo isso para uma mudança de conduta mental e comportamental, o que é que nós estamos fazendo? Será se nós estamos aproveitando essas dores, né? Eu estava vendo, estava analisando alguns casos, né? Então tem um caso bem próximo de alguém que está numa condição de na UTI por causa do Covid, né? Mas por precaução, né? Sentiu alguma coisa, o pulmão já acometido e está lá nessa situação. E aí o que é que acontece? Um pouco de informação é sempre útil para todos nós. Nós sabemos que mesmo nós temos acesso aos vídeos a todo momento. Nós, por exemplo, sabemos que é mais fácil, em termos de energia, de condição, que o Covid tenha resultados mais danosos para quem está na condição, tem uma gordura em excesso, por exemplo, né? Então, muitas pessoas ficam pensando de uma forma muito estreita. Eu vou me isolar. E aí se isola, que é a condição dessa pessoa, né? Se isolou, aquele isolamento, não tinha um trabalho que era para ir, não ia, se isolou. Pegou agora, o vírus está passando por isso. Então, assim, sabendo que você muitas vezes está fora do peso, que você está com maus hábitos alimentares, que você está abusando de bebidas alcoólicas, que você está ingerindo muita carne animal, muitas energias deletérias, o que é que você tem feito nesses momentos de transição planetária para mudar alguma coisa na tua vida? Então, esse exemplo dessa senhora, há mais de ano tem Covid. Então, assim, será que houve uma preocupação de mudar os hábitos alimentares, aproveitar para trabalhar o peso, para trabalhar a mente, para organizar o que entra e o que sai da nossa mente em termos de informação, filtrar tudo isso e não nos deixarmos apavorar, e apenas isolar, porque isolamento não resolve, ela é a prova cabal disso, né, nesse momento. Então, é uma questão de nós trabalharmos a nossa condição, aproveitarmos e nos espiritualizarmos. Então, esse estado de consciência, ele dorme latente ali naquele germe, na pedra, e nós vamos evoluindo até chegarmos aqui na condição de espírito, já que tem um grau de consciência. E agora vamos fazer a seguinte pergunta: será que essa consciência é suficiente? Apenas é suficiente nós passarmos pelas dores que nós estamos passando no momento atual? A dor resolve por si mesma tudo isso ou não? Gostaria de escutar um pouco vocês nesse sentido. Qual a importância que tem a dor que nós estamos passando com Covid, outras mazelas, doenças, outras questões de conflitos, etc., que nós estejamos passando? Será que essa dor, de que forma ela pode nos ensinar? Ela nos ensina? Ela é o suficiente para que a gente
fortaleça a nossa caminhada espiritual, a gente evolua como espíritos, vivendo essa experiência? A visão que muitas pessoas têm, mesmo nesse período de Covid, com tanta dor, tantas situações, ainda muitas vezes é uma visão estreita. Assim, muitas pessoas ainda imaginam, nós só temos essa vida e nós vamos aproveitar ao máximo, nós temos que curtir, né? E aí, uma vida desenfreada, desregrada em tudo, vai lá, muita bebida, muita saída, noites de sono, alimentação desregulada. E aí você vai, né? A pessoa vai passando por dores, por doenças, mas está ali duro. O corpo já todo travado ali. Corpo todo travado, porque é uma pessoa às vezes rígida. Então o corpo, atendendo a essa condição mental, ele se trava. São pessoas que têm problemas nos ossos, né? Porque são muitas vezes rígidas com elas próprias, né? Então, a gente sofrendo na pele, muitos de nós sofrendo na pele, o diabetes para pessoas que são ali muito presas, muito rígidas também, muitas questões emocionais, pessoas com problemas do estômago, porque não engolem determinadas situações que a vida se nos apresenta, questões do fígado, porque guardam muita raiva, muito rancor. Então, muitas dessas situações, dessas energias, dessa forma de pensar, nós somatizamos para o corpo. E tem pessoas que passam por tanta dor e lá no leito de morte você pergunta, valeu a pena tudo isso? Aí ela, não, valeu tudo a pena. Isso, não, eu vivi a vida que eu gostaria de viver, é maravilhoso tudo isso. Apesar dessa dor, eu vou embora feliz porque eu curti, eu fiz o que era para fazer. Aí chega no plano espiritual. Aí vai conversar com os mentores, aí vai olhar sua vida lá de cima, né? Aí vai perceber, assim como André Luiz percebeu, puxa, eu vivi aquela vida, mas eu não dei atenção para o meu filho como eu gostaria. Eu vivi aquela vida de prazer de sair à noite, mas eu nunca valorizei aquele jardim lá da minha casa. Aquele animalzinho que eu tenho em casa, eu vivi essa vida corrida, trabalho, sustento, fazendo tudo isso. Mas e aí? O que é que eu fiz com a minha saúde? Que exemplo eu dei para o mundo? O que é que eu pude mudar ou ajudar as pessoas que estavam ao meu lado? Quando a gente chega no mundo espiritual, tem esse choque de realidade. Apesar de nós sabermos que quando a gente está dormindo, a gente está visitando. Mas quando a gente chega, a gente tem um grande choque de realidade. Que a gente vai analisar o que é que fez, o que deixou de fazer, é aí que bate. Sentimento de culpa, falta de conscientização, aí vai entender. Então a gente precisa entender que nós somos seres espíritos eternos, é uma passagem aqui. E a gente precisa aproveitar para ir melhorando a cada dia, né? Então, nós precisamos trabalhar essas condições. Então, o que é que nos aprisiona aqui? É o ego. O ego aprisiona nós aqui, nos aprisiona e nos faz nos sentir muito pequenos e com muito medo. É o egoísmo, é o orgulho, é a raiva, é o ódio, é a cobiça. Então a gente precisa viver a nossa espiritualidade aqui. Como diz o Alex, estamos na 10ª hora, né? Nos mostra a permanência do tempo, premência do tempo. Então, assim, nós precisamos viver a nossa espiritualidade aqui, nos espiritualizarmos. Não é exatamente estar dentro de um centro espírita, mas trabalharmos com humanidade, com caridade e afastarmos muito dos medos. Precisamos afastar os medos e buscarmos transformar os medos na nossa evolução, de melhorar um pouquinho a cada dia a nossa alimentação, cuidar da nossa saúde, valorizar o que nós temos gratuitamente. Ó, aqui o Tozinho, ó. Aqui tá assistindo a live aqui. Cuidarmos dos nossos bichinhos, né? Então, assim, buscarmos esse trabalho. Como fala bem o Sebastião Camargo, nós, ao mesmo tempo que somos grandes e mais conscientes, os mais grandes e conscientes,
em termos de evolução, tem um direito e tem um dever de auxiliar os menores. Então nós temos o dever de auxiliar aqueles que não têm as mesmas informações que a gente, né? Nós temos o dever de auxiliar todas aquelas pessoas que estão buscando informação, alguma coisa, dedicar algum tempo para o outro. De alguma forma, as plantas, de alguma maneira, auxiliam os minerais, tem essa importância, porque os minerais fazem parte da sua constituição física. Os seres, de acordo com a absorção dos minerais e da luz, eles transformam isso em pensamento e em movimento de acordo com a sua evolução. As plantas crescem em direção ao sol, aproveitando os minerais, né? Os animais, os cãezinhos precisam da gente para poder trocar essa energia e nos ensinam muito. E nós, né, de alguma maneira, nos orientamos na caminhada espiritual de cada um deles, né? Todos eles são diferentes de alguma forma um do outro, né? Então, tudo isso, nós temos a obrigação de auxiliarmos os nossos irmãos de jornada, cada um de nós. E assim, tem uma pergunta que ela é feita de uma maneira com muita frequência, e ela é feita tanto por nós encarnados, quanto ela é feita também pelos espíritos quando nós estamos no centro espírita, lá conversando, né, nos trabalhos conversando. Então, assim, que pergunta é essa? É a seguinte: a pergunta é a seguinte: de que forma nós podemos trabalhar a nossa evolução? Como nós podemos trabalhar a nossa evolução? Né? Então, os espíritos perguntam muito essa parte. E eu gostaria de pedir a permissão da espiritualidade para contar um pequeno fato que aconteceu num dos nossos trabalhos, que ilustra bem isso, essa informação que a gente tem, o grande aprendizado. Um determinado espírito se manifestou revoltado com os trabalhos dentro da casa espírita e dizendo assim: nós estamos fazendo de tudo para atrapalhar a vida de vocês no dia a dia. Só que a gente se esforça muito para poder mexer ou atrapalhar um pouquinho na vida de vocês, porque como vocês estão buscando trabalhar para o bem, vocês estão de alguma maneira protegidos, né? De alguma forma, buscando essa evolução. E ele se questionou: por que é que vocês não estão saindo à noite, se divertindo? Por que é que vocês não estão fazendo outras coisas? Ficam perdendo o tempo de vocês querendo ajudar as pessoas aqui dentro. Não vai adiantar, tem muitos de nós querendo atrapalhar todos vocês não vão conseguir, né? A fala foi uma fala inicial de ameaça, de dizer que o trabalho que a gente faz de formiguinha no dia a dia, buscando se aperfeiçoar, melhorar a cada dia, estar lá nos dias do trabalho, sem falta, na medida do possível, né? De alguma maneira intimidar ou meter medo em relação a isso. E eles falaram assim que eu achei bem interessante: a gente está estuda vocês para saber o que passa na cabeça de vocês, que faz com que vocês deixem a casa de vocês para estarem aqui no centro espírita, para deixarem de beber ou para deixarem de estar nas festas, nas baladas, etc., comendo muito, na rua, e dedicar esse tempo para escutar o próximo, para desenvolver esses trabalhos espirituais. E aí, assim, na verdade, muitas questões elas não podem ser ditas, por mais que a gente diga. Não há como as pessoas ou os espíritos perceberem aquilo que é dito. Há necessidade de vivenciar. Então, diante dessa pergunta bem interessante, eu já tomado por uma certa emoção, eu disse o seguinte: olha, o que nos move para estarmos aqui é a energia das pessoas, é a troca de energia que nós recebemos. Cada pessoa que nós podemos auxiliar de alguma maneira, ajudar, cada pessoa dessas tem uma família. Quando nós conseguimos auxiliar alguma delas de alguma forma, mesmo que seja pouco,
toda a família é beneficiada, toda a energia do planeta muda também, né? Porque nós fazemos parte do planeta como um todo, estamos conectados. Então, quando fazemos isso, há uma mudança energética, quando na verdade essas pessoas nos devolvem a energia através de um pensamento, quando elas nos devolvem essa energia através dos sorrisos, né? Aí nós sentimos tudo isso, aí que nós percebemos qual a importância que tem essa caridade, esse amor que muitos de nós não valoriza aqui, porque aparentemente não rende os frutos que deveria render. E os frutos que o ego espera é o agradecimento, né? É o agradecimento, é alguém afagando a gente. Isso nem sempre acontece. Nós vamos colher isso mais lá na frente. É essa visão que a gente precisa ter. Então, respondendo mais esse espírito, eu pedi a permissão da espiritualidade e pedi para que ele sentisse essa energia das pessoas que vão até a casa ou que à distância precisam do auxílio da casa. E a gente, como a gente usa, né, trabalhos de usa hipnose e outras questões nesses trabalhos também, através de um transe com auxílio da espiritualidade, ele pôde sentir essa energia de amor vinda das pessoas que precisam da casa, e ele foi levado para uma encarnação do passado onde ele adotou uma criança. E ele voltou aquele sentimento que ele teve e o sorriso que ele teve de volta quando ele adotou aquela criança. Se permitiu sentir, abriu o coração, e a espiritualidade mostrou essa encarnação onde ele adotou uma criança. Então ele saiu daquela energia de embrutecimento, de fazer o mal, para se perceber, para se reconhecer como um espírito buscando essa evolução, buscando o seu trabalho. Então foi um processo de aprendizado para nós dois, né? Porque a gente pôde perceber que todos nós estamos no mesmo barco, entre aspas. Se eles estão do lado de lá querendo prejudicar ou influenciar alguns de nós, de alguma maneira, aos poucos eles têm muita vontade de estar no caminho do bem, voltar a trabalhar, voltar a ser essência, voltarmos, cada um de nós, a sermos esses espíritos, não que né, nessa visão, somos humanos, não, nós somos espíritos de luz, com a energia crística armazenada dentro de nós, buscando viver essa experiência da melhor forma possível. Então vamos viver essa experiência com coragem, com amor, com dedicação, afastando o medo, fazendo a nossa parte, seja diante da pandemia, seja diante de todas as questões que nos acometem, vibrando positivamente para que o planeta cada vez mais passe por esse momento temporário de transição planetária. Então vamos nesse momento fazermos a prece final. Eu gostaria de, antes de fazer a prece, agradecer a presença de cada um de vocês. Se vocês acharem que essa live pode auxiliar ou ajudar alguém, divulguem para os amigos, para os colegas, para que a gente possa realmente mudar a energia das pessoas que estão aqui próximas de cada um de nós. Então, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, avisando, nós sempre estamos tendo lives durante a semana, consultem o Instagram do Lex para pegar os detalhes, estamos tendo Enxugando Lágrimas e palestras algumas vezes por semana, então sejam bem-vindas a esses momentos aí que ajudam cada um de nós a mudar as nossas vibrações. Então vamos nos conectar nesse momento para fazermos a prece final e que essa prece possa ser dedicada a cada uma das pessoas que esteja passando por tormentos, angústias, medos, fobias, que estejam com parentes passando por esse momento de transição planetária, os que irão partir, aqueles que não vão partir, em que a dor de alguma forma vai ser aprendizado para suas vidas. Então vamos dirigir essa energia para cada um deles e vamos fazer um Pai Nosso e um Ave Maria para encerrarmos e direcionarmos todas essas energias para esses irmãos que tanto precisam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muita paz a todos, um excelente domingo e uma ótima semana. Gratidão pela presença de cada um de vós.